Atenção. Rabelais, refinado pensador do século XVII, dizia que nunca dormia tanto e tão bem como quando ouvia uma conferência. Isso me trouxe à baila recente acontecimento. Numa recepção, um casal encontrou-se com um amigo de infância muito querido, amigo do marido. O marido, muito satisfeito pelo reencontro, disse: "Ah, que bom! Há quanto tempo não nos víamos. Gostaria de apresentar-lhe Marta, a minha mulher." O amigo imediatamente retrucou: "Ah, já conheço. Dormimos um dia juntos. Lembra-se, Marta? Aliás, você estava com um lindo vestido verde." O marido, perplexo, perguntou: "Como é que é? Vocês já dormiram juntos?" "Claro", retrucou o amigo. "Lembra-se, Marta? Foi naquela belíssima noite na conferência de posse daquela renomada Academia de Letras." Assim sendo, espero que ninguém durma nessa manhã, para depois não terem o constrangimento e obrigação de explicarem por que é que dormiram um dia juntos, lado a lado. Senhoras e senhores, vamos focar nossa dissertação. Eu enxuguei o máximo possível, mas vou repetir, como já disse em algumas conferências, que eu sou como o Padre Vieira. Eu não tenho muito tempo para ser breve, mas fiz o melhor possível. Vamos tratar sobre a gratidão, a educação, a narração e a homenagem, que sintetizadas iluminarão nossa referência de hoje, às Forças Armadas Brasileiras. Comecemos pela gratidão. Fui indagado inúmeras vezes sobre as razões que levaram a Telebrasil, a Associação Brasileira de Telecomunicações, que representa o setor privado dessa atividade, a prestar nesse painel uma homenagem às Forças Armadas. O que é que tem a ver telecomunicações com as Forças Armadas? Me perguntavam. Eu respondia sem hesitação: tem tudo a ver. Ou alguém poderá ignorar a extraordinária colaboração que as áreas militares têm historicamente trazido para as comunicações? E vice-versa. Além disso, seria simplório demais homenagear as Forças Armadas apenas pela ótica das comunicações, uma vez que sua contribuição para a sociedade transcende os aspectos puramente técnicos e profissionais. A gratidão é uma palavra cósmica que se contrapõe a um ditado popular que afirma: basta um favor negado para pagar a lembrança de todos os favores recebidos, e basta um deslize para ofuscar o brilho de tudo que foi construído. São provérbios que revelam um pouco a tendência do humano à ingratidão. E nossa gratidão se estende ainda à permanente capacidade das Forças Armadas de conciliarem sua destinação constitucional com as necessidades do desenvolvimento de nossa nação, quando tratou de forma singular de um grande problema nacional secular, que até hoje tem sido alvo principal de nossas autoridades, qual seja o da educação dos jovens brasileiros. E por falar nisso, faremos umas breves considerações sobre um aspecto importante da educação, que aspecto esse que fundamentará a nossa homenagem. Sabemos que um povo, meus senhores e minhas senhoras, um povo não pode pretender desenvolvimento e evolução se a sua sociedade não tiver na educação sua máxima e distintíssima prioridade. A educação não deve, entretanto, ter caráter essencialmente utilitarista, aquele tipo de educação que se esmera em formar homens práticos, objetivos, eficientes, peritos e especialistas, que acaba por produzir seres isolados de outros contextos e de outras dimensões sociais essenciais. E que, por isso, muitas das vezes, promovem visões separatistas insuportáveis.
A educação utilitarista, exclusivamente focada, pode promover sérios desvios, por pragmatismo exagerado, ao fazer com que as pessoas acreditem que o impulso do progresso da civilização funciona de forma mais eficiente quando se tornam eficazes instrumentos de mercado, homens-mercado, negligenciando, inclusive, a dimensão maior dos seres humanos. São seres filhos de Deus. O conceito de homem-mercado está a dinamitar nosso cérebro, conduzindo a um terror moral pela recusa à compreensão de outros contextos mais relevantes da vida. A educação em todos os níveis deve estar preocupada em especialmente apresentar aos jovens, às crianças, aos adultos, as narrativas da pátria, da história das civilizações, da história da ciência e da evolução, da história das artes, da prosa, do verso, da literatura, dos mitos e das religiões, e por que não dizer também da narrativa cosmológica para lhe dar maior dimensão, para formar homens mais dignos, mais íntegros e preocupados mais com os problemas sociais. Sem as narrativas capazes de integrar a cultura técnico-científica com a cultura das humanidades, continuaremos a formar grandes especialistas, mas nem sempre grandes em seus valores éticos, estéticos, morais e, sobretudo, nos valores da alma. Homem-mercado, correndo sério risco de se transformarem pelo amplo conhecimento das práticas em homens nihilistas, sem alicerces e sem narrativas. Serão meros consumidores virtuais.com, homens do clipe, que não entendendo o valor das narrativas, se privam da reflexão. Homens do frenético zapping, que não mais homens do tipo que sabe pensar, como dizia Shakespeare, to be or not to be, eis a questão, mas sim homens do business to business, do B2B, do B2C, do C2B, do business to commerce, essas coisas, essas estultices todas. A evolução científica e tecnológica se impõe de maneira inevitável em nossas vidas e, graças a Deus, que assim é, porque o mundo, de fato, o mundo melhora. O que não se pode, entretanto, aceitar é que o homem acabe se tornando escravo e vítima de seus próprios desenvolvimentos. Ninguém com razoável lucidez pode se contrapor às conquistas da tecnologia atual, com seus exuberantes e inquestionáveis resultados voltados ao bem-estar da humanidade, nem tampouco opor-se à formação prática dos homens, ninguém. Assim é que hoje estamos diante de explosiva evolução tecnológica, da informação que oferece um oceano de alternativas construtivas para a humanidade. Será muito triste, contudo, assistirmos à formação de homens somente encharcados de bits e bytes, afogados em insuportável torrente de informações desconectadas, de acumulação estéril, incapazes de filtrá-las, digeri-las, integrá-las e entendê-las para melhor utilizadas. Talvez, como disse um filósofo francês, estejamos presenciando não só a revolução da informação real, mas simultaneamente a revolução da desinformação virtual. De que adiantará formar profissionais tão especializados que acabarão se transformando nas ferramentas das próprias ferramentas que inventam? Profissionais que se transformarão em consumidores vorazes, inconsequentes, escravos da mídia, que perdendo a sensibilidade permite e são coniventes com o horror dos extraordinários e obscenos desequilíbrios sociais que são sempre causa de metástase coletiva.
existe o suficiente para todos, todos sabem disso. Aliás, vivemos em um mundo de opulência sem precedentes na história, mas não com o suficiente para a voracidade de minorias. Por isso, não necessitamos só de reformas pragmáticas na vida, mas essencialmente de reformas paradigmáticas, que só podem prover de um povo educado, melhor civilizado. Aliás, temos presenciado a excelente e singular atuação do Ministério da Educação na sua intensa ação de civilizar nosso povo. Mas, senhores ministros, meus senhores e minhas senhoras, é ainda muito pouco. É necessário um mutirão nacional apartidário por pelo menos 20 anos. É imperativo se buscar, com a maior intensidade e brevidade possíveis, um Brasil integrado na comunidade digital. E providências importantes para isso já vêm sendo tomadas, como, por exemplo, a criação do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST. Além disso, queremos e devemos despender esforços para que o Brasil faça cada vez mais parte do ambiente onde despontam novas tecnologias, como a bioengenharia e o mapeamento do genoma humano, dentre outras. Entretanto, não podemos perder de vista que devemos estimular, endossar e apoiar práticas que engrandeçam o nosso humanismo, a nossa compaixão, a nossa gratidão, a nossa solidariedade, a nossa caridade, filosofia, nossa ingenuidade e nosso amor ao planeta. Nós não fomos gerados nesse rincão do espaço, nesse pequenino planeta que rodopia em torno de uma pequenina estrela chamada Sol. Essa pequenina estrela que rodopia com outras 400 bilhões de estrelas dentro de uma pequenina galáxia que rodopia, entre outras 400 bilhões de galáxias, nesse universo inteiro, nessa imensidão. Nós não fomos gerados aqui para sermos mercado e consumidores biônicos, compradores e vendedores de quinquilharias. Isso é uma deturpação conceitual. Se ficarmos apenas nisso, estaremos diante de um perigoso desvio comportamental. Aí, vale parodiar um conhecido jornalista, isso será uma vergonha. A educação, portanto, deve estimular o crescimento da consciência, da identidade nacional, continental e hoje planetária, pois de fato, senhoras e senhores, vivemos na Terra, que nada mais é do que a pátria das pátrias. E nesse sentido, somos todos humanos, de qualquer raça, de qualquer latitude e longitude, nós somos nesse sentido todos compatriotas. A educação que se transforme, portanto, na atividade mais saliente e mais destacada da sociedade. Se não dermos todos consciente e imediata atenção à educação, no seu aspecto universal, mais abrangente, em mutirão nacional, desperdiçando como insensatos nossas preciosas energias singulares, energias construídas depois de tanto esforço, depois de tantos bilhões de anos, desperdiçando nossas energias em burundangas, sucumbindo às pressões enganosas do curto prazo, em conspirações zuretas, ou tentando sofregamente formar somente especialistas sorongas. Não mereceremos a denominação de homens, esse epifenômeno da natureza, pois assim seremos extintos como sociedade pela displicência com que tratamos nossos descendentes e seremos eliminados pelo cibermundo que desponta no horizonte.
E para melhor situar os militares nesse contexto educacional a que me referi, que tem um sentido mais geral, vamos tecer agora as considerações sobre o aspecto que mencionamos no início sobre a narrativa. A Carta Régia de 15 de janeiro de 1699 exarava a decisão do rei de Portugal de criar na colônia um curso para formar militares, os engenheiros da época, com especialidade na construção de fortificações destinadas à defesa territorial. O legado da atuação desses pioneiros está presente nas ruínas e fortes e fortalezas estrategicamente disseminadas pelos 4 quadrantes do país, que acabaram por ajudar a nossa integridade territorial. Desde então, nos currículos de sucessivos estabelecimentos de formação de oficiais, tanto no Brasil Colônia quanto no Brasil Império ou na República, sempre esteve presente um curso de engenharia. Vale, inclusive, mencionar que a primeira escola de engenharia das Américas foi fundada no Brasil em 1792. Denominava-se Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Assim iniciava-se, então, a formação de engenheiros no Brasil Colônia. E até 1858, a formação de engenheiros no Brasil, civis e militares, era feita na Escola Militar, localizada no Largo do São Francisco, no Rio de Janeiro. Fazemos tais registros para enfatizar que o surgimento da Escola Técnica do Exército, no final dos anos 20 do século passado, era o prolongamento natural de uma posição já arraigada nas Forças Armadas. Na Escola Técnica do Exército, nos anos 30, foi criado o primeiro curso de que se tem notícia destinado a formar engenheiros de telecomunicações. Nos anos 30, denominava-se curso de transmissões e nele diplomaram-se aqueles que vieram a disseminar como mestres seus conhecimentos por outros estabelecimentos de ensino do país, inicialmente na PUC-Rio e então na Escola Nacional de Engenharia do Rio de Janeiro. Por outro lado, a Força Aérea, cujos engenheiros de telecomunicações eram inicialmente formados pela Escola Técnica do Exército, hoje o renomado Instituto Militar de Engenharia, o IME, decidiu criar seu próprio estabelecimento de formação de engenheiros. Assim, em 1950, nascia, em São José dos Campos, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o conhecido ITA, que tantos serviços prestaram e vem prestando à nação. E todos sabem e que serviços. Há mais de 50 anos, portanto, o ITA vem sendo o berço de formação de civis e militares. A Marinha, por seu lado, seguiu outra via, estabelecendo convênios com a USP e a PUC-Rio, além de, como fizeram o Exército e a Aeronáutica, enviar seus oficiais durante muitas décadas para mestrado e doutorado nas mais renomadas universidades do mundo para universalizar seus pensamentos. Hoje, nosso setor dispõe de inúmeros profissionais formados naqueles estabelecimentos, e aqui estão muitos, hoje grandes dirigentes das empresas do nosso setor, que se constitui, portanto, nos alicerces de nossa atual estrutura de telecomunicações. Convém ainda ressaltar que, em adição às instituições mencionadas, as Forças Armadas desempenharam papel relevante no estabelecimento de centros de pesquisa e desenvolvimento, além de incentivarem com especial apoio à indústria nacional. Com o caos das telecomunicações a partir de 46, por N razões, quando nós tínhamos, os mais antigos se lembram, que a pegar um telefone, o ruído de discar
demorava 15, 20 minutos, tinha até um boy que tomava conta, um amplificador de sinais para alertar para o sinal de chamada. Era uma situação insuportável. O país percebeu que aquela condição iria ser catastrófica para a integridade nacional. E assim, em 1962, a partir de propostas e estudos feitos por engenheiros e políticos, oriundos daquelas instituições de ensino, foi aprovado o novo Código de Telecomunicações, diploma que iria permitir desencadear o grande salto do desenvolvimento nacional de telecomunicações. Contel, Dentel, Embratel e, posteriormente, a Telebrás, o famoso CPQD e os centros de treinamento constituíram-se em excepcionais molas para a evolução e consolidação setorial, preparando-nos para a fase de expansão em que nos encontramos, permitida pelo novo modelo implementado pelo governo do excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Em cerca de 6 anos, de 95 a 2001, vejam só, em 6 anos, quadruplicamos o número de terminais telefônicos existentes até então e modernizou-se quantitativamente, qualitativamente, a infraestrutura que servirá seguramente como base para enfrentarmos e vencermos o perigo da exclusão digital. Por isso, senhoras e senhores, fiquem tranquilos, pois o setor de telecomunicações, nós do setor, a sociedade que se usa dos serviços de telecomunicações, não corremos o risco do caladão. Por fim, sem proselitismos e sem falsetes emocionais, queremos prestar nossa homenagem a todos aqueles, em todos os níveis das instituições de ensino das Forças Armadas, dos colégios militares e muitos civis, artistas, filósofos, políticos, médicos, empresários, vieram dos colégios militares. Em todos os níveis das instituições das Forças Armadas, dos colégios militares, passando pelas academias ou escolas de formação de oficiais e até os cursos de comando superior, sempre tiveram a preocupação de oferecer uma educação integrada, abrangente, indo desde os conhecimentos técnicos profissionais, e eu digo isso com absoluta autoridade, aqueles assuntos que envolviam as narrativas da vida, já mencionadas no início quando falamos sobre educação, e até mesmo, e principalmente até, as atividades a respeito, as atividades incluindo temas que se ocupam da disciplina, do respeito, da postura e da ordem, tão necessárias à vida, nunca descuidando de despertar naqueles jovens o sentimento de pátria e de cidadania. Valores que sabemos bem estão voltados para o que une e engrandece e não para o que divide e diminui. Lembrando ainda que os benefícios que o destino nos outorga a todos nós são, na realidade, dívidas que devemos aos outros homens. E nesse momento em que homenageamos as Forças Armadas no mês que comemoramos o nascimento de Rondon, o nosso marechal patrono, que implantou as redes de telégrafo fundamentais para a manutenção de nossa integridade cultural e territorial, desejamos mais uma vez ressaltar que a reverência se deve ao legado de inegável contribuição que os militares têm proporcionado ao Brasil nos últimos séculos,
em vários setores de desenvolvimento de nossa sociedade, maiormente no campo da educação e das telecomunicações. Que todos tenham, portanto, um encantador e agradável encontro e reencontro neste templo ecumênico, que é a Telebrasil. E, parafraseando o poeta Vinícius, diria: a vida é a arte dos encontros, apesar de eventuais desencontros. Muito obrigado pela paciência e delicada atenção de todos, e estou muito feliz, pois não observei ninguém dormindo lado a lado. Muito obrigado. Senhores ministros, senhores senadores, deputados, senhores oficiais generais, meus companheiros de telecomunicações. O nosso encontro priva, senhores, excelências, pela informalidade. E nessa informalidade, eu sempre tenho por hábito, quando acabo o meu pronunciamento, de fazer uma alegoria. E a alegoria é alegoria. Ela tem a ver com um pouco sobre o que nós falamos. Eu vou tomar a liberdade de passar essa alegoria, são 2 minutos e 15 segundos, e cada um interprete a sua maneira, do jeito que a sua reflexão permitir entender. Pode rodar.